E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, prof de Física, e hoje eu vou dar uma dica para vocês, vou ensinar um conteúdo de Física para vocês que eu tenho certeza que vocês não sabem. E é bem fácil, e cai sempre nas provas de Enem, de vestibular, sempre cai isso. Eu tenho certeza que vocês não sabem qual é a diferença entre velocidade média e média das velocidades. É muito diferente uma coisa da outra. Quando se pergunta velocidade média, a questão quer saber uma coisa. Quando é média das velocidades, ela está fazendo outra pergunta. Vamos lá? Me acompanhem que eu vou dar um puxão para vocês entenderem o que é, qual é a diferença. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui, vamos para o quadro. Ei, tcharam, tcharam, tcharam. É o seguinte, olha só, deixa eu botar os óculos para enxergar melhor. Tcharam, tcharam, tcharam. Olha só, o seguinte, o que é velocidade média? Velocidade média, eu quero saber a velocidade média, por exemplo, um móvel sai da cidade A, daí ele vai lá, tcharam, 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 piripipi, daí dobra uma rua, daí dobra outra e chega lá na cidade B. Então, qual é o conceito de velocidade média? Qual é a velocidade média desse trajeto que esse carrinho, tcharam, 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 esse Fusca, se meu Fusca falasse, vai fazer. Eu acho o nosso Fuca, nós temos um Fuca atual, eu acho o Fuca antigo bem mais bonitinho, aquele da história do se meu Fusca falasse. Daí, olha só, lá tá indo o Fuca, tcharam, 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 com uma velocidade, começa com uma velocidade, vai andando, andando, dobra, pode dar uma parada aqui na esquina, tem uma sinaleira, tcharam, 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 piripipi, e para e continua. Velocidade média é toda a distância que ele anda, é distância total percorrida por ele, dividido pelo tempo total. É assim, ó, vamos ver se vocês entendem. Por exemplo, esse móvel sai dali da cidade A e demora, vai andando a 60 quilômetros por hora, daí bota o pé no acelerador, passa para 80, daí coloca o pé no freio para parar no semáforo, daí fica uns segundos parado ali, um minutinho, dois do semáforo, depois arranca com uma outra velocidade a 50 quilômetros por hora, daí vai a 70, daí baixa a 60 até chegar na cidade B. Vocês viram que a velocidade foi variando, certo? A velocidade média é aquela que a gente calcula usando distância toda percorrida dividido pelo tempo, tá? Seria a velocidade que esse carro faria sempre com o mesmo valor. Por exemplo, eu vou lá e vocês viram que variou de 60 para 50, para 70, para 80, ele parou. Se ele fosse, por exemplo, a 60 quilômetros por hora, andando todo esse trajeto, saindo da cidade A, tcharam, 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 piripipi, dobrando, indo aqui, sempre a 60 quilômetros por hora, e chegasse junto com esse Fuca que eu falei, variando a velocidade, se eles chegassem, saíssem juntos, chegassem juntos, 60 quilômetros por hora é a velocidade média dele. É a velocidade que ele teria que fazer sempre igual para sair ao mesmo tempo que o carro esse que variou e chegar no mesmo tempo. Isso é velocidade média, certo? Então, vamos botar valores aqui, ó, para vocês entenderem. Vamos supor que aqui seja 200 quilômetros, esse espaço aqui seja 50 quilômetros, e daí esse outro espacinho aqui seja mais 50 quilômetros. E o tempo que ele demora para ir de A até o semáforo, vamos supor que seja 1,5 horas. Não, vamos supor que, vou botar um pouquinho mais, vamos supor que seja 2 horas, certo? Deixa eu apagar aqui, vou colocar 2 horas aqui, supor que seja 2 horas,
que aqui demore 1 hora, e aqui ele vai um pouco mais rápido, demore... Não, na mesma velocidade, demore mais 1 hora. Então, eu vou calcular a velocidade média. Ah, e vamos supor que aqui ele fique 30 minutos, faz de conta que a sinaleira estragou, ele fique 30 minutos parado, ou seja, 0,5 horas. Então, e aqui, só para dar o número exato, ficar mais fácil a conta, eu vou colocar aqui 1,5 horas. Aí, vamos ver, qual é a velocidade média? Distância total, 200, mais 50, mais 50, 300. Dividido pelo tempo total de movimento, que é 1,5, mais o tempo que ele ficou parado, assim, 2, 3, 4. 300 dividido por 4, que dá 75 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade média, valor, ok? Estou falando em valor, ou velocidade escalar média desse móvel durante todo esse trajeto, certo? Isso é velocidade média. Agora, o que é média da velocidade? Média das velocidades não é isso aqui, é outra coisa. Eu vou apagar aqui. Média das velocidades é assim, ó. Eu, por exemplo, saio da cidade A, tira, tchan, tchan, dobro B, daí vou até a B, como eu fiz outro movimento. E daí, B. Daí, o seguinte, média das velocidades, eu digo, um móvel anda de A até o semáforo com uma velocidade de 100 km por hora, ó, estou dando o valor das velocidades, não estou dando distância. Daí ele anda mais um trechinho aqui, que eu estou inventando aqui, do A', a B', certo? Mais 50 km por hora. E depois de B' a B, ele anda mais 60 km por hora. O que é média dessas velocidades? Qual é a média da velocidade desse trajeto aqui? Aí é a média que a gente faz, qual é a média de tais números, de tais valores, de tais dados, né? Como é que a gente faz uma média de um dado, média de velocidade? Daí a média das velocidades, média desta velocidade, é a soma daí das velocidades em cada pedaço, 100 mais 50 mais 60, dividido pelo número de valores, que foram 3 valores usados. Eu vou achar a média desses 3 valores encontrados. 100, 160 mais 50, 210 dividido por 3. Ó, 150, 210 por 3, eu estou achando a média destas 3 velocidades, que é 70 quilômetros por hora. Essa é a média das velocidades, que não tem nada que ver com a velocidade média que eu teria que calcular aqui nesse trajeto, que a gente já sabe como é que é. Distância total dividido pelo tempo total, certo? Viram bem a diferença? Viram como é bem diferente uma coisa da outra? Viram bem? Certo? Se ficaram com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo a pergunta e deem um legal, clique no sininho e até a nossa próxima aula, nosso próximo show!